Apóstolos, no capítulo 3, verso 1 em diante, que diz: Pedro e João subindo ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém, Pedro lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelo se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Que o Senhor, pois, aplique a sua palavra em nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, onde começou muito cedo para nós, onde estivemos ali no acampamento e aldeia, recebendo os amados irmãos do lar do ancião, onde tudo que nós fazemos foi para a honra e glória do Teu nome, Pai. Ó Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar ali com eles, de passar o dia, compartilhar das refeições que fizemos ali. Ó Senhor, muito obrigado porque o Senhor os levou em paz e trouxe em paz. E nós cremos que tudo foi para a honra e glória do Teu nome e tudo deu certo, Pai. Obrigado pela Tua palavra que foi lida neste momento, Pai. Nos ajuda a entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto onde nós entendemos que a igreja estava começando. No verso 2, está falando onde a igreja começara, onde os irmãos receberam ali, os primeiros irmãos receberam o Espírito Santo, onde o Senhor lhes disse que eles não ficariam só, que ele ia para o Pai, mas que voltaria para que assim o Espírito Santo viesse, que é o nosso Consolador, que é o Consolador da igreja, a qual o Cristo morreu por cada um de nós. E aí, irmãos, Pedro e João, eles estavam indo. A hora nona, nós entendemos que é às 3 horas da tarde. E aí, coincidência ou não, é exatamente a hora que Cristo ali, ele dá o último suspiro. É às 3 horas da tarde. Onde, irmãos, no verso 1, no capítulo 1, verso 13 e 14, ali fala que eles entravam, onde todos os discípulos está falando que iam para o templo, e todos estes perseveravam unânimes em oração
com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Aí a gente começa a perceber, né, que as mulheres, coisa pouquíssimo falado ou contado, mas aí as mulheres agora aparecem, onde não só os discípulos, não só os homens, mas as mulheres, todos os discípulos, Maria, a mãe de Jesus, e os seus irmãos estavam também seguindo para o templo, onde Pedro e João entrando, quando vai entrando, que eles chegam no alpendre, tem um homem que está ali no leito, onde as pessoas os colocavam todos os dias ali para aquele homem conseguir algo para a sua sobrevivência. E eu fiquei a meditar, irmãos, na vida deste homem, pensei um pouco, me coloquei um pouco no lugar dele. Não tinha aposentadoria loas, as coisas não eram com tanta facilidade quanto hoje, principalmente alimento. Não fala de família, fala que sempre alguém pegava e levava e o colocava na porta do templo, para ali as pessoas que entrassem, ele pediam a esmola. Nas igrejas evangélicas a gente não vê, mas de vez em quando aparece aqui. Quando a gente está aí fora, termina o culto, sempre aparece alguém. Mas eu digo que a gente não vê pessoas sempre. Mas se você for no centro do Recife, eu já passei diversas vezes em algumas igrejas católicas, e a gente vê diversas pessoas, coxos, no leito, acamado e tal. A gente vê pessoas ali na porta do templo pedindo esmolas. Eu lembro que também eu tinha 18 anos e eu fui ao tal do Severino do Ramos, que é lá em Paudalho, e quando eu desci do carro, irmãos, era muita gente de toda espécie, sem uma perna, sem braço, cego, pedindo esmolas. Eu fiquei pensando, se fosse dar 10 centavos, trouxesse um saco de nalho cheio de moedas de 10 centavos, fosse dar a cada um, era capaz de ainda faltar moeda. Mas a gente olhando que também naquela época era assim, e aquele homem pedindo a esmola, olhando para Pedro e João, ele pede, Pedro diz: olha para nós. E eu penso, mas irmãos, que aquele homem agora ele começa a pensar, vem alguma coisa boa por aí. Quando ele disse, olha para nós, eu penso que ninguém nunca falou isso a ele, ninguém nunca tinha dito a ele, olha para nós. Eu já vi algumas pessoas dizer que Pedro estava dizendo, olha para nós, mas o texto não quer dizer isso. É bom que alguém olhe para nós, dos pés à cabeça, e veja algo diferente em nós. Mas Pedro não estava falando assim materialmente, mas fitando nele, botando os olhos neles, olho a olho, ele disse, olha para nós. E aí, amados irmãos, ele olhando, ele assim os vai dizer, levanta-te e anda, em nome de Jesus. E eu penso, meus amados irmãos, que este é o primeiro milagre, pelo menos que está registrado, de cura, é este milagre deste homem coxo. Depois que Jesus Cristo ressuscita, que a igreja agora recebe poder, e agora a igreja está com poder para exercer, na qual o Jesus Cristo ensinou a cada um deles. E Pedro, colocando em prática, ele diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aí a gente percebe que materialmente Pedro era um homem pobre, pescador, mas espiritualmente era um homem muito rico, riquíssimo, e que não tem dinheiro, irmãos, que preencha, podemos dizer assim, a espiritualidade, ou comprar a espiritualidade de ninguém. E a gente vê, né, na carta de Atos também, quando eles,
acontecendo alguns milagres também, em nome de Jesus. Aparece alguém, quer quanto? Para que eu possa fazer também. E aí eles vão dizer, não é dinheiro que acontece esse milagre, mas é uma questão de fé. E o milagre, irmãos, aconteceu onde aquele homem, em Atos 4, 22, se os irmãos olharem, vai mostrar aquele homem, ele era cego, ele era coxo de nascença. Ele nascera daquela forma. O Senhor permitiu que ele viesse daquela forma. E aquele homem, irmãos, ele se levanta e agora ele começa a agradecer ao Senhor pelo que o Senhor fizer em sua vida. E agora ele começa a louvar e a glorificar o nome do Senhor. E agora ele vai entrando com Pedro e com João. E o pessoal fica espantado, olhando, porque aquele homem que era cego, era coxo, aquele homem era paralítico, aquele homem não andava, ele dependia das pessoas, e agora ele estava andando normalmente, como outro qualquer, como eles próprios. E aí agora, irmãos, eles seguem a Pedro e a João, que continua na sua caminhada para chegar lá no templo. E aí ele se depara com as pessoas que vão junto, e aquelas pessoas agora estão olhando para eles, para Pedro e João, admirados, porque acontecera aquilo. E Pedro e João vão falar: por que vocês estão olhando para nós? Como se nós mesmos tivesse feito. Como se fosse nós mesmos, a nossa força, o nosso poder, que tivesse feito tal maravilha na vida deste homem. E aí, meus amados irmãos, nós começamos a entender, nós passamos a entender que o Senhor, Ele tem poder para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. E aí, meus amados irmãos, nós pensamos, e eu fiquei a meditar, onde Pedro vai falar, porque as pessoas estão olhando para eles, como se eles próprios tivessem feito. Eles ouviram que foi em nome de Jesus, mas mesmo assim eles ficaram pensando, porque eles pensavam que só Jesus tinha aquele poder, e eles viram muitos sinais e maravilhas de Jesus fazer, mas sendo o próprio, mas agora usando só o nome de Jesus, simplesmente só o nome. E Pedro não fez nenhum alarde, Pedro não gritou, não pulou, não alterou a sua voz. Nós não temos nada, nem ouro, nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, este nome tem poder. Se nós imaginássemos, se a igreja imaginasse, se a igreja pensasse, parasse para meditar o que este nome, o poder que este nome tem. Mas, infelizmente, irmãos, a igreja não continuou. Essa igreja que estava começando, a igreja primitiva, a igreja fervorosa, uma igreja onde compartilhava o pão, todo mundo era igual, ninguém tinha diferença. Quem tinha mais dava aos que tinha menos, ou que não tinha. Louvamos a Deus porque a nossa denominação ainda usa muito de misericórdia, e nós ainda compartilhamos o pão uns com os outros. Na pandemia, nas chuvas passadas. Mas eu pergunto, irmãos, onde está o poder que o Senhor deu à igreja? Por onde ficou? E, amados irmãos, eu estava refletindo, e esta semana eu ouvi alguém falando assim: eu determino, eu determino. Determina o quê? Qual é o poder que você tem para perdoar? A Bíblia diz que o Senhor deu poder à igreja, deu poder a nós, mas eu não tenho este poder de determinar.
Pedro não determinou, olha o texto, Pedro não determinou. Não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. As pessoas hoje, irmãos, estão determinando próprio, sem pelo menos usar em nome de Jesus. E nós não temos este poder, a igreja tem poder. Chegar, eu oro que o Senhor repreenda essa enfermidade em nome de Jesus. A igreja tem esse poder, mas de determinar não tem. A igreja não tem esse poder, ninguém tem esse poder, porque só quem determina é Deus. E aí a gente começa a entender porque a igreja perdeu o seu foco. E tem muita gente seguindo este povo. É o que o homem mais hoje quer ouvir, é determinação. Eu determino, então vai acontecer, não vai acontecer nada, porque ele está determinando o desejo do seu coração. E o Senhor deseja, o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Aquele homem foi curado, e o que aconteceu? Porque o Senhor respondeu na hora Pedro, porque o Senhor conhecia o desejo daquele homem. O texto não fala, mas talvez aquele homem dizia: se eu estou aqui neste templo, mas se aparecesse alguém, ou se eu fosse curado, se eu levantasse deste leito, eu ia adorar esse Deus, eu ia entrar nesse templo para adorar. E não deu outra. O que aconteceu? Aquele homem também, junto com Pedro e João, a Bíblia diz que a alegria dele era tanta, que ele saiu saltando, pulando, a alegria era tanta, meus amados irmãos. E eu fico pensando, mas realmente, que alegria daquele homem, porque ele agora não dependia mais de ninguém, ele agora só ia depender do Senhor. E é o que a igreja, irmãos, precisa entender, que nós somos dependentes do Senhor. Devemos ter cuidado com as palavras que nós proferimos às pessoas. Muitas vezes o meu desejo não é o desejo do Senhor. Não determine nada na vida de ninguém, você não tem poder. Mas ore, pedindo ao Senhor que os repreenda. E a Bíblia o tempo todo, irmãos, desde o Antigo Testamento só aponta para Cristo. Porque tudo, o mundo, tudo que foi feito em nome de Jesus. Foi Ele, a palavra. Tudo se formou, a terra, a formação da terra, tudo foi pelo Senhor. Foi usado no Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus Cristo, irmão, já existia antes da fundação do mundo. E Ele continua reinando na vida da igreja. Basta nós procurarmos entender e confiar verdadeiramente neste Deus. Não da forma que nós ouvimos, mas da forma que a palavra quer. E nós notamos, irmão, que a igreja perdeu um pouco o foco. As pessoas hoje não querem ouvir uma palavra de repreensão. Nós precisamos muitas vezes ser repreendidos para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor, para que Ele faça as coisas que nós muitas vezes desejamos, para que Ele responda às nossas orações. Porque muitas vezes nós pedimos e não somos respondidos, ou o Senhor diz não, porque muitas vezes nós, irmãos, queremos fazer conforme a nossa vontade. Nós queremos nós mesmos fazer. Muitas vezes nós queremos fazer a obra também para aparecer. Muitas pessoas aí estão aparecendo. Jesus está deixando de ser glorificado. Quem está sendo glorificado é o homem. A gente vê, muitas vezes eu escuto alguém falando: conforme fulano de tal determina, eu vou orar. Conforme fulano de tal mandou, eu vou ler a palavra. Não, irmão, não, fulano, não, ninguém. É o Senhor, conforme o Senhor manda, nós oramos, nós lemos a palavra, nós obedecemos aos nossos líderes conforme o Senhor manda, mas não é para adorar líderes nenhum.
porque são todos humanos, nós somos falhos, mas a adoração, o louvor é somente a este Deus. E aí, irmãos, nós começamos a perceber por que o Senhor deixa tanto de operar como operava no passado. Ele tem feito muitas maravilhas. Pessoas têm sido curadas? Tem. Eu conheço pessoas que foram curadas de cânceres, de tantas outras coisas. Mas os irmãos já ouviram falar que alguém foi curado, era coxo ou cego de nascença e foi curado? Nos dias de hoje, alguém já ouviu falar? Eu nunca ouvi. Mas não era para acontecer? Era. E por que não acontece? Porque, irmãos, se hoje o Senhor botar em meu coração, eu vou orar pelo irmão fulano de tal, em nome de Jesus, e o Senhor vai os curar, em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, meu sossego ia acabar. Os irmãos creem nisso? Porque as pessoas iam procurar o irmão Davi, porque o irmão Davi agora tem poder para curar as pessoas. Já ouviu falar de alguém? Eu vou na casa do irmão fulano, da irmã fulano, que lá ela fala para mim, ela fala o que eu preciso, e lá eu sou curado. A irmã fulano não tem poder para nada, não tem poder para curar. E é por isso, irmãos, que a igreja, o Senhor não tem operado como operava lá na igreja primitiva. João jogou logo a honra e a glória para quem? Para o Senhor. Se a gente for olhar o texto abaixo, não foi eu quem fiz, não. Foi Jesus a quem vós mataste, a qual vós pediram que soltasse o que era injusto e vocês mandaram matar o que era justo. E foi Ele quem fez essa maravilha. Mas, irmãos, infelizmente, se hoje acontecer de alguém coxo, cego, seja como estiver, se for curado, o irmão que o Senhor usou, ele não terá mais sossego, porque as pessoas vão não buscar o Senhor, mas vai buscar aquele homem a qual foi curado. E o Senhor, irmãos, não permite que isto aconteça hoje, porque Ele sabe, Ele conhece. Então, amados, mas acima de tudo nós devemos colocar sempre as nossas petições diante do Senhor, confiar neste Deus. Este Deus que lá em Efésios 3:20 diz que Ele tem poder para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Mas muitas vezes nós não recebemos porque em nós falta fé. Pedro usou a fé em nome de Jesus e aquele cego também, ele foi curado porque ele creu, ele acreditou. Quando Pedro disse, olha para nós, ele acreditou que ele seria curado. E assim o Senhor curou para a glória do seu nome. Que nós possamos, irmãos, a cada dia colocar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E abrindo os olhos espiritualmente, nós não fazemos nada. Segunda-feira foi o dia da reforma protestante. Lutero falou, eu não fiz nada. Quem fez tudo foi a palavra. E é a palavra, irmãos, quem tem poder. É a palavra é quem faz. Que nós possamos a cada dia colocar em prática a palavra do Senhor. E aí, irmãos, nós vamos perceber, deixar as coisas que o mundo oferece, que tentam atrapalhar as nossas vidas, para estar sempre na presença do Senhor. E aí, irmãos, nós vamos perceber que o Senhor é poderoso e Ele vai fazer nas nossas vidas muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, porque este é o desejo dele para com sua igreja. Que o Senhor continue a nos abençoar. Amém. Amém, irmãos. Antes de nós fazermos a oração final, só queremos dar alguns avisos aos irmãos. No próximo domingo, a programação normal pela manhã, EBD, Escola Bíblica Dominical.
A maioria das turmas já estão funcionando nas suas classes. Pela manhã também o culto da manhã, e à noite estaremos aqui também louvando ao Senhor no culto de ceia. No domingo à noite estaremos também louvando ao nosso Deus, exaltando o seu nome. Então pedir aos irmãos que continuemos em oração para aqueles irmãos que têm feito seus pedidos no boletim. E nesse momento nós vamos fazer a última oração. Irmã, tem viva a idade, irmã Rosilda? Amanhã vai estar acontecendo a viva a idade, às 14h30, né? 14h30. Com certeza. É um trabalho abençoado aqui que é feito com as irmãs na viva idade, com os irmãos mais idosos. Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por esse culto, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor continue abençoando a vida do irmão Davi e irmã Marilene, toda a sua família, Senhor. O trabalho que a gente também tem feito ali em Orobó, que possamos cada vez mais crer em Ti, Senhor. Saber que o Senhor que tem um poder é o Senhor que realiza e faz com que cada vez mais possamos depositar a nossa fé no Senhor. Fica conosco, Pai, nos abençoa. É assim que nós choramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Para finalizarmos, eu queria que nós cantássemos a primeira e última estrofe do hino 212 do HCC, Ó Senhor, vem me dirigir. Com essa canção vamos estar finalizando também o culto dessa noite. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador, no seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar.